Fala pessoal, eu sou Marcelo Pereira, este é o canal Dica do Nerd e na aula de hoje nós vamos falar sobre formulários no HTML. Vamos criar o nosso primeiro formulário e entender algumas coisas bem importantes sobre como funcionam os formulários no HTML. Na próxima aula nós vamos utilizar CSS para estilizar o nosso formulário e deixar ele ainda mais bonitão. Então aqui eu já criei a pastinha da aula 26 e já criei um arquivo HTML com o conteúdo inicial. Você pode pausar o vídeo e já criar aí a sua estrutura para trabalhar a aula de hoje. Então, para começar, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é formulário e para que ele serve. Então, o formulário ele é uma forma de coletar dados do usuário, a maneira que o usuário tem para inserir informações no nosso site, no nosso sistema, e a gente capturar esses dados, essas informações e processar e fazer alguma coisa com elas. Então, por exemplo, quando você vai fazer um login, quando você vai fazer um cadastro em algum sistema, em algum site, certamente vai passar por um formulário e vai ser processado. Nós vamos fazer um formulário simples, Nós não vai haver nenhum processamento, não vamos enviar esses dados para nenhum lugar, a gente apenas vai aprender algumas coisas importantes sobre o funcionamento do formulário no HTML e vamos começar a conhecer nossos primeiros elementos de HTML, algumas propriedades e algumas coisas bem interessantes na marcação, que é a base. Então, a primeira tag que nós vamos aprender é a tag form. A tag form, a gente viu que ela tem a tag de abertura e de fechamento, assim como as outras tags que a gente já vem aprendendo. A tag form, ela é como se fosse um invólucro, um container, assim como uma div, como uma section, ela envolve os nossos componentes, os nossos elementos do formulário. À medida que eu abro essa tag na minha página, no meu navegador, ele já vai entender que existe um formulário e ele já vai adotar um comportamento padrão para conseguir processar e trabalhar com esse formulário. A tag form tem alguns atributos, vários atributos, tá? E muitos deles não são obrigatórios, tá? Mas existem dois atributos importantes que nós vamos ver agora. O primeiro deles é o action. Aqui eu informo a página onde os dados do usuário vão ser processados. A gente não vai processar dados aqui. O que nós vamos fazer é criar uma página simples para a gente conseguir simular aqui um envio de formulário. Então, por enquanto, eu não vou colocar nada aqui. E aqui vai ter um método, como que esses dados vão ser enviados, tá? Isso também é algo que a gente vai ver mais para frente. Não é necessário agora você se preocupar com isso. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, post. Agora a gente pode começar a colocar aqui os elementos. Nós vamos simular um formulário de contato, Então até vou escrever aqui no título, contato. E aí para isso eu vou querer pegar algumas informações do usuário. O primeiro elemento que nós vamos ver é o elemento input. E aí tem um detalhe deste elemento. Ele não tem uma tag de fechamento. Ele é o que nós chamamos de self-closing, ou seja, ele mesmo se fecha. Então a gente vai fechar a nossa tag input colocando uma barra e fechando. Ele mesmo se fecha. Fazendo isso, já apareceu para nós aqui na tela um campo onde eu tenho um texto livre. A tag input ela tem uma propriedade bem importante que se chama type, nós vamos utilizar, e aqui eu vou dizer o tipo, que tipo de input é esse, que tipo de informação eu quero que o usuário me passe e como ele vai até renderizar na tela, o que o navegador vai renderizar para o usuário. Então aqui eu quero um campo simples de texto para que o usuário possa colocar o nome dele. Então nós vamos digitar aqui text e vai continuar igual. Agora eu quero que o usuário possa inserir o e-mail dele. Então eu vou apenas duplicar este input e vou trocar o tipo dele. Agora eu quero que seja um campo do tipo e-mail. Este input do tipo e-mail já é um pouco mais inteligente. Ele vai ter uma certa validação ali, uma certa verificação do formato do que eu passar aqui. Por exemplo, eu não poderia passar qualquer coisa, só escrever aqui e-mail, porque ele não vai aceitar, ele vai informar que eu preciso passar um e-mail válido. Até aqui, quando eu digito e deixo o mouse aqui em cima, ele já está mostrando ali, inclua um arroba. Isso é bem interessante. Então eu tenho que colocar um arroba. À medida que eu coloco um arroba, ele já vai fazer mais uma validação e aqui ele mostra para mim, insira algo depois do arroba. Poderia botar aqui email@teste.com. Não sei se existe esse domínio de fato, mas ele entendeu que é um e-mail razoavelmente no formato correto. Agora nós podemos observar uma coisa. Eu tenho dois campos aqui, mas olhando assim, eu não sei o que é. É um contato, mas o que eu boto aqui? Nós não temos nenhum feedback para o usuário para explicar para ele o que ele precisa escrever aqui. Para isso, nós vamos utilizar a tag label. Essa tag label ela serve justamente para vincular este rótulo que nós vamos colocar aqui em cima com o botão. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, nome. Vou colocar em português, que é o que vai aparecer para o usuário.
Tá? Então agora o usuário já consegue ver que aqui é um campo para ele colocar o nome dele. Então aqui embaixo eu vou separar aqui e vou colocar uma label também para o e-mail. Eu vou colocar e-mail. Percebam que a tag label ela tem a tag de fechamento. Abre com label e fecha com label. Aqui a gente consegue observar algumas coisas interessantes. Vemos que o e-mail já ficou coladinho aqui em cima, porque esses elementos eles são inline. Mas agora aqui só para melhorar, a gente vai colocar uma div em cada grupo, e a div ela é display block, então ela força com que eles fiquem um abaixo do outro. E eu vou colocar também esse segundo grupo aqui, também dentro de uma div, só para ficar organizado a nossa marcação. Então agora o usuário já consegue perceber, mas eu ainda não vinculei de fato, né, essa label com este input. Então, vocês observaram que quando eu digitei aqui label, o próprio VS Code já completou para mim aqui com esse atributo for. A gente vai vincular da seguinte forma. Eu vou colocar aqui a propriedade ID, que nós já vimos. Vou colocar aqui este ID deste input. Eu vou colocar como name. E aqui também eu vou colocar name. Existem várias vantagens de a gente utilizar e fazer essa relação. Uma das vantagens é que, quando eu clico agora aqui no nome, né, no rótulo nome, eu já vou direto para onde eu tenho que preencher. Ou seja, a minha label ela é clicável, né, e isso oferece algumas vantagens, tanto de estilo, de usabilidade, de interação ali com o usuário na minha página. Então nós vamos fazer da mesma forma aqui com o e-mail. Vamos criar aqui para ele também um for, né, vamos criar na verdade aqui um ID primeiro, e esse ID aqui vai ser e-mail. E aqui, dentro do for, vou colocar e-mail. Agora, quando eu clico aqui na palavra e-mail, o meu cursor já vem e já fica com o foco. Percebo que quando eu clico em cada campo, ele já fica com essa bordinha aqui dando o foco. Isso depois a gente vai melhorar também lá com CSS, mas isso aqui é bem bom em função de acessibilidade. Bom, agora a gente quer criar um campo, uma forma de que o usuário possa nos passar uma mensagem de texto livre. Vamos criar então aqui o nosso elemento text area. O VS Code já me dá a opção, eu vou utilizar essa opção aqui de autocompletar, porque já vai trazer uma série de informações que eu quero mostrar para vocês. Eu vou recolher aqui a navegação lateral, e agora nós podemos perceber que vieram vários atributos aqui. Este atributo name, por enquanto eu vou remover, porque não é necessário para nós neste momento. O ID a gente vai precisar para vincular com a nossa label, e aqui nós temos dois atributos, né? Calls e rows, que seriam as colunas e seriam as linhas, né? Aqui se eu alterar esses valores, eu consigo alterar a largura do formulário. Por exemplo, aqui eu poderia botar 20, né? Ele vai ficar um pouquinho mais estreito, mas também não é muito útil para a gente, porque a gente vai querer estilizar isso aqui depois com CSS. Eu vou apagar. Então agora eu tenho um campo de texto livre, onde o usuário pode escrever à vontade. Inclusive, algo que você pode perceber aqui, que o usuário ele vai também ter a possibilidade, tá, de aumentar e diminuir esta área de escrita. Isso aqui também a gente pode depois controlar, estilizar através do CSS. Bom, agora aqui para nós faltou uma label, né, um rótulo ali para o usuário entender onde ele está e para que serve aquele campo, né? Então vamos colocar aqui label e aí vamos colocar aqui message, vai ser a mensagem, vamos vincular aqui com o ID message e aqui dentro, entre as tags, eu vou colocar mensagem. Este grupo também eu vou dividir com uma div. E agora, para ficar um pouquinho melhor aqui, como a gente não está utilizando CSS ainda, eu vou utilizar aqui depois de cada label uma tag BR. E assim fica mais legal. Então falta pouco para a gente finalizar o nosso formulário. Agora o que nós precisamos é colocar aqui um botão para que o usuário consiga enviar esse formulário. Então aqui depois do text area, vamos inserir um botão. E aí eu tenho duas formas de fazer, né? Eu posso utilizar então um input, só que daí eu vou utilizar um input do tipo submit. Quando eu coloco o submit, ele já cria um botãozinho enviar. Caso eu queira alterar, por exemplo, essa mensagem aqui, que é a mensagem, é o rótulo padrão, eu posso utilizar o atributo value e colocar, por exemplo, enviar mensagem. Poderia até colocar aqui um emojizinho. Poderia fazer assim. Então nós temos uma outra forma de adicionar um botão no nosso formulário, que é utilizando a própria tag button. E aqui vocês podem ver que nós temos já o button do tipo submit. E aí aqui dentro eu posso colocar várias coisas aqui dentro, né? Eu posso colocar não somente texto, mas também outros elementos HTML aqui dentro. Eu vou colocar apenas enviar. E este input do tipo submit eu vou apenas comentar. Ok, então nós já temos o nosso formulário marcado. O que nós vamos fazer agora é simular o envio deste formulário. Então vamos remover este atributo método e vamos criar uma página
para que a gente confirme que esses dados foram enviados, tá? Vai ser uma simulação. Então a gente vai criar aqui uma página, pode dar o nome que você quiser, tá, para ela. Eu vou dar de sucesso.html. Então vamos criar aqui um documento rapidinho, colocar aqui que está em português. Aqui eu vou colocar sucesso, vou colocar até um emojizinho. E aí eu vou colocar um H1 e vamos escrever assim: mensagem enviada com sucesso. Vou colocar um aviãozinho. Então já temos essa mensagem de sucesso. Vamos voltar aqui para o nosso formulário. Agora que nós criamos a nossa página para informar o usuário que os dados foram enviados, a gente vai colocar aqui no Action. Então aqui vou pegar a página de sucesso. Se tudo der certo, eu vou clicar nesse botão, mesmo com os campos vazios aqui, eu vou clicar nesse botão e vamos ver o que acontece. Observe aqui, né, que ele vai dar o reload e vai nos direcionar para a página que nós acabamos de criar. Olha que bacana. Então, nós simulamos, né, que nós conseguimos enviar os dados ali no formulário. Para facilitar agora, para que a gente possa testar, eu vou colocar aqui um link para a gente voltar abaixo do H1. Vamos colocar uma tag de link. E aqui no href, dou um ponto de espaço. Agora vamos voltar para index. E aqui dentro vamos colocar um texto. Voltar. Legal, agora eu clico aqui e volto para a página inicial. Essa página sucesso nós já podemos fechar e vou recolher a navegação lateral. Bom, agora nós observamos algumas coisas aqui. Por exemplo, eu consigo clicar no botão enviar e submeter o meu formulário sem nenhuma informação. Então, aqui dentro do meu input existe um atributo chamado require. Dessa forma, eu digo aqui para o meu navegador que este campo ele é obrigatório. Então, quando o usuário clicar em enviar, ele vai mostrar uma mensagem, né? Preencha este campo. Aí, quando eu preencher esse campo, vou colocar aqui Marcelo, eu consigo submeter o meu formulário. Agora eu volto. Eu posso também colocar o e-mail como require. Então, por exemplo, se eu colocar o nome e tentar enviar, ele vai dizer que o e-mail também é obrigatório. Aí eu coloco o e-mail e consigo enviar. Vamos colocar aqui a mensagem também como obrigatória. Sendo assim, eu tenho que colocar o nome, tenho que colocar o e-mail e aí, se eu não passo a mensagem, ele avisa que eu preciso preencher o campo. Então, eu vou colocar aqui uma mensagem e vamos enviar. Bem bacana, né? Existem várias formas da gente melhorar ainda mais esse nosso formulário. Então, na próxima aula, nós vamos utilizar CSS para deixar o nosso formulário mais bonito, tentar deixar ele bem bacana e aprender muita coisa nova referente aos formulários no HTML. Eu espero que essa aula tenha sido boa, que você tenha entendido. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não deixa de curtir o vídeo, compartilhar esse conteúdo com quem você acha que seja interessante e relevante. Então a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.